Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o professor João Batista e na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre questionários, ou seja, como elaborar, como estruturar e como organizar seus questionários para uma pesquisa. Então, antes da gente iniciar a discussão sobre os questionários, é importante entender um pouquinho alguns conceitos, entre eles o de obtenção de dados, que seria aí um processo operativo que nos permite recolher dados empíricos, ou seja, em loco, em alguma localidade, que são aí parte fundamental no processo de pesquisa. Então, por vezes, é importante o recurso a várias fontes de informações e cruzar o seu conteúdo de modo com que várias fontes relatem o mesmo acontecimento e provem a sua veracidade. Ou seja, utilizar o questionário, utilizar a entrevista, utilizar a observação, poder triangular todos esses instrumentos e as respostas advindas deles e chegar à mesma conclusão. E os tipos de dados em uma pesquisa, eles podem ser primários, ou seja, você vai gerar os dados por meio de um questionário, de uma entrevista, de uma ficha de observação. Então, são informações que o investigador obtém diretamente por meio aí da concepção e aplicação de questionários ou ainda o planejamento e a condução de entrevistas e em estudos baseados também na observação, ou seja, estratégias para coletar dados primários e gerar novas informações. Então, através dos questionários e entrevistas serão colocadas questões relacionadas com o tema do projeto, que permita aí obter informações sobre a forma como os entrevistados aprenderam estes fatos. Então, eles são importantes sujeitos que vão trazer as respostas para a tua questão problema. Ou ainda, os dados, eles podem ser do tipo secundários, ou seja, você não vai gerar, você vai apenas analisar dados já prontos. Então, os dados secundários provêm de uma análise documental, ou ainda o pesquisador tem acesso à informação trabalhadas por terceiros e procede à sua recolha em livros, dicionários, enciclopédias, internet, jornais e revistas, os quais formam aí o conjunto das principais fontes de informações. O questionário ele seria aí um instrumento para a coleta de dados, constituído por um conjunto mais ou menos amplo de perguntas e questões que se consideram relevantes de acordo com as características e dimensão do que se deseja avaliar. E eles podem ser tanto fechados, ou seja, com perguntas de múltipla escolha, ou ainda mistos, tendo aí perguntas de múltipla escolha e perguntas abertas. Quanto à classificação, os questionários eles poderiam se classificar em função dos objetivos, ou seja, as perguntas elas são construídas de modo a descrever algo ou a explicar por meio das perguntas ou ainda explorar perguntas, né, que levem os respondentes a trazer mais elementos sobre algo desconhecido, podendo ser também classificado em função do seu formato, como transversal, você vai lá e aplica uma única vez ou pontualmente, ou ainda longitudinal, em que você vai fazer várias coletas ao longo do tempo, tentando provar modificações que tenham ocorrido com o passar do tempo. Eu mesmo participei de um estudo em que os investigadores eles mandavam questionários ao longo de vários períodos do ano, tentando identificar mudanças no comportamento devido ao isolamento social. E existe aí uma diferença entre questionários e entrevistas. Então não posso confundir esses dois conceitos. Os questionários, eles se diferem das entrevistas. Por quê? Por serem auto-administrados, isto é, dispensam a presença do entrevistador. Então, eu entrego o questionário para o sujeito, ou envio para o sujeito, e ele responde sem a necessidade de eu estar ao lado. Podem ser entregues em mãos, ou enviados pelo correio, ou por e-mail, e podem ter diferentes formatos, formulários impressos, escalas de Likert, diferencial semântico, que nós vamos entender aqui ao longo dessa aula. Então, as entrevistas, elas geralmente são realizadas presencialmente e tem um formato bem diferente, já que as perguntas são, né, em sua totalidade, abertas. Aqui no canal tem um vídeo sobre entrevistas. Caso você tenha curiosidade e queira explorar mais esse tipo de instrumento na sua pesquisa, procure no canal esse vídeo que você vai ter acesso à explicação passo a passo de como realizar a sua entrevista. E quais indicadores que um questionário é capaz de medir?
Bom, então posso ter diferentes tipos de perguntas, mas basicamente o questionário ele pretende verificar informações pessoais, como gênero, idade, nível de instrução, formação, quantidade de tempo que a pessoa atua naquela área, a classe social, tipo de organização que ela trabalha, quais são suas preferências, o que ela mais gosta, suas atitudes, percepções, opiniões. Então as perguntas elas são construídas de maneira variada, tanto a nível de perguntas pessoais, como também relacionadas ao objeto de estudo. Qual a percepção dele sobre a utilização desse aplicativo, ou sobre aquela explicação, o que ele sentiu. Portanto, podemos utilizar uma variedade aí de perguntas para medir graus, escalas, percepções dos nossos sujeitos. E aí, o primeiro passo para a construção do seu questionário é isolar a sua questão-problema, observar também o seu objetivo. Então, quando você tem esses dois elementos ali bem estruturados à sua frente, você consegue pensar em perguntas que possam dar resposta à tua questão-problema. Então, pense bem. Todos os instrumentos que você vai utilizar na pesquisa, eles têm um intuito, um propósito, que é o quê? Recolher dados para dar resposta à questão problema. Então, o segundo passo seria elaborar questões que devem ser adequadas, relevantes e que devem encaminhar os nossos sujeitos para que eles deem as respostas que atendam ao problema e aos objetivos, ou seja, atingir a nossa grande meta, responder a questão problema e atingir aos objetivos propostos no início do projeto. E aí, como dica, eu sempre dou que você elabore uma tabela contendo os indicadores que você pretende aferir, investigar, as pessoas que você pretende aplicar esses instrumentos, para que você faça a distribuição do quantitativo de perguntas em cada uma das dimensões, pois não faz nenhum sentido você elaborar um conjunto maior de perguntas para um indicador e um conjunto de perguntas bem menor para outro. Então, nesse exemplo, nós temos aqui como indicador caracterização da amostra, ou seja, perguntas que possam caracterizar os sujeitos da pesquisa. Depois, conhecimento do planejamento e do projeto político-pedagógico, perguntas que envolvam essa temática. E ainda a adequação aos conteúdos programáticos, mesma coisa, perguntas sobre esse assunto, sobre essa temática. E acesso à gestão, também perguntas sobre isso. E a quem vai ser aplicado? Aos professores, aos pais e aos alunos. E quantas perguntas? 4, 4, 3. E assim por diante. Você vai distribuindo o número de perguntas em cada um dos teus questionários. E assim você sabe se houve um balanceamento entre perguntas aos sujeitos que estão envolvidos nessa pesquisa. Então, esse quadro ajuda bastante o pesquisador na hora em que ele estiver planejando o seu ou os seus instrumentos de coleta de dados, principalmente relacionados ao questionário. E o terceiro passo seria a aplicação de um questionário piloto, ou seja, você tem aí como intuito detectar o tipo de resposta que vai ser dado, né, quais são os dados que serão coletados, o modo como o questionário foi construído para que não deixe nenhum aspecto importante a ser incluído. Então, seria uma espécie de teste. Eu tenho 100 pessoas que eu aplicaria o questionário, eu seleciono ali 5 pessoas aleatoriamente para que elas respondam. Eles sentiram dificuldade em responder o questionário? Eles perguntaram sobre algum aspecto pontual do questionário que ficou ali uma lacuna, uma nebulosidade? Ficou? Então é momento ainda de reestruturar, corrigir esse questionário antes de ser aplicado aos sujeitos. Uma outra proposta também seria a avaliação por peritos, né, que eu vou falar mais no final da nossa aula. Como podem se apresentar as questões? Muito variadas. Você pode ter aí uma grande variedade de perguntas no seu questionário. Porém, eu vou aqui explicar as mais clássicas. Então, as questões diretas versus indiretas. Então, um exemplo de uma pergunta direta seria: gosta ou não do seu trabalho? A resposta seria sim ou não. Poderia ter uma explicação? Claro, mas a grande maioria das perguntas diretas, elas geram respostas muito secas, muito enxutas. Já uma pergunta indireta, ela é mais reflexiva e às vezes a resposta ela é bem maior. Então, o que pensa sobre o seu trabalho? Aí não cabe sim ou não. A pessoa realmente precisa explicar. Então, a resposta indireta tem mais probabilidade de produzir algo mais franco, né? No entanto,
requer a elaboração de maior número de questões para aprofundar detalhes. E as questões, elas também podem ser específicas versus não específicas. Específicas seria, gosta de processar texto no Word? Então, você já está dizendo ali qual é o aspecto a ser respondido. Ou não específica, gosta de preparar o trabalho no computador ou prefere fazer de maneira manual? Então, você está dando ali opções para que ele escolha uma das duas. Fatos versus opiniões. Uma pergunta do tipo fato. Qual computador que você possui? É um fato. Opinião, tem preferência por um Tsunami ou um Parquet Bell? São duas marcas de computadores. Em ambos os casos, os sujeitos eles poderão ser levados a responder com base em experiências sociais. E ainda nós temos as perguntas do tipo afirmação. Exemplo de questões. Pensa que o dia escolar deveria ser mais extenso? Sim ou não? Ou ainda uma do tipo afirmação. O dia escolar deve ser diminuído. Você já está afirmando. Concorda ou não concorda? E as questões também podem ser pré-determinadas versus questões de resposta-chave. Então, pré-determinada determina o número de respostas a dar pelo sujeito. Deve completar cada um dos itens. E ainda a resposta-chave, as questões seguintes dependem do tipo de resposta dada. Por exemplo, ao questionar se domina as novas tecnologias, a resposta, se for negativa, deve avançar para a próxima questão. Ou seja, você não quer respostas falsas, você quer somente respostas verdadeiras. Então, se ele não domina o assunto, ele não vai ter condições de responder. E aí ele pula. Então, faria exatamente dessa maneira. Ou ainda as perguntas abertas. O que fez você optar pelo curso superior face ao curso técnico? Qual a sua opinião acerca das cotas nas instituições de ensino superior pública? Esse tipo de pergunta, ele gera uma resposta, às vezes, gigantesca. Então, vai dar trabalho para tabular, para analisar? Sim, porém, é bom para os estudos, né? E ainda nós temos as perguntas fechadas. Prefere trabalhar em qual turno? Manhã, tarde ou noite? Ou qual a sua idade? Até 29 anos? Entre 30 e 39? Entre 40 e 49 anos? Ou 50 ou mais? É muito importante, nesse tipo de pergunta, observar as escalas. É preferível que se tenham escalas menores, por exemplo, de 5 em 5 anos. Assim você tem como ter uma noção mais precisa sobre a idade correta dos participantes do estudo. Ou ainda as perguntas podem ser do tipo múltipla escolha. Qual tipo de bebida prefere? Água, suco, refrigerante, cerveja, vinho ou outras? Aponte as questões da violência no Brasil, a certeza da impunidade, o aumento do crime organizado, o desemprego, a falta de investimentos em educação ou outros. Lembre-se, em perguntas de múltipla escolha, é impossível que a gente lembre de todas as opções de resposta. Então, a opção outros não pode faltar nesse tipo de questão. E ainda, as perguntas podem ser do tipo escalas. Escala social, pobre, classe média, rico, ou ainda escalas usadas para medir opiniões. Olha, eu concordo plenamente. E aí nós temos uma escala muito especial, que é a chamada de escala de Likert, que recebe esse nome por conta do seu autor, ou seja, a pessoa que elaborou pela primeira vez esse tipo de escala. E aí nós temos uma escala de 1 a 5 que diz que o número 1 é completamente em desacordo, ou seja, a opção mais fraca. 2, em desacordo. 3, nem concordo nem discordo, ou seja, está ali em cima do muro, está indeciso. A opção número 4, concordo. E a opção número 5, concordo plenamente. Atenção, para esse tipo de questão, nós sempre fazemos assertivas ou negativas, do tipo, acredito que as tecnologias podem ajudar na aprendizagem. Seria uma afirmativa, ou não acredito muito no poder das tecnologias de informação e comunicação. Seria uma negativa, em que você vai concordar ou discordar com essa afirmação ou negação. Eu jamais posso colocar uma pergunta: o que você pensa sobre as tecnologias? Porque aí não cabe uma resposta do tipo concordo ou não concordo, não é verdade? Ou ainda nós temos o chamado diferencial semântico. O que você achou desse produto? Ele é mais frio ou ele é mais quente? Para algumas pessoas pode ser mais quente ou mais frio, uma bebida, por exemplo. Você achou mais sério ou você achou mais divertido? Então, eles vão pontuando ali numa escala de 1 a 5,
ou simples ou mais complexo, claro ou mais confuso, clássico ou mais moderno. Ou ainda você poderia ter uma escala, né, que você coloca, por exemplo, de 0 a 100 e as pessoas vão pontuando exatamente ali na medida em que eles consideram. O website, que para você foi o quê? Né, o serviço do consumidor. Né? Então, para delimitar ali mais ou menos uma escala, né, de preferência, de atitude. Opções que nós devemos evitar em questionários. Perguntas de cima a baixo do tipo sim, não, talvez. Ou ainda bom, legal, ruim, chato. Não faça isso. Esses questionários são geralmente elaborados por crianças ou ainda quando nós estamos na escola. Mas se você já está no ensino superior, já está na pós-graduação, não faz nenhum sentido você elaborar um questionário em que você quer saber só coisas muito precisas do tipo sim, não, talvez, bom, legal, ruim. Por favor, vamos sempre pensar nas opções de resposta para cada uma das perguntas que você pensar. E aí, quais seriam as principais vantagens das perguntas abertas? Ou seja, você pensou ali em umas 2, 3 perguntas abertas e pensou também em um conjunto mais alargado de perguntas fechadas. Então, as perguntas abertas, o sujeito goza de liberdade para responder, então estimula o pensamento livre, é indispensável aí em estudos exploratórios. Porém, as desvantagens é que há maior dificuldade de tratamento das informações, a análise dos dados ela é por vezes mais subjetiva, há uma certa dificuldade em criar categorias, interpretar as respostas, uma possível distorção ali das respostas durante o processo de codificação, há uma maior probabilidade de ocorrer um viés associado ao entrevistador, ou seja, ele pode, né, conduzir ali o processo de uma maneira que leva a pergunta a fazer com que o sujeito dê a resposta que ele não gostaria de dar, né, tanto no papel quanto pessoalmente, se fosse no caso de entrevista, mas aqui nós estamos falando de questionário. Então, mais tempo para responder a questão e, às vezes, maior dificuldade em detectar erros ou omissões. Já as perguntas fechadas, que são aí a grande maioria das perguntas de um questionário, o sujeito fica limitado à opção de resposta. Ou é A, ou é B, ou é C. Existe uniformidade, por isso simplifica a análise, ou seja, você consegue analisar as respostas de um questionário muito mais rapidamente do que se você fosse analisar as respostas de uma entrevista. A análise ela é mais rápida e mais econômica, a lista de respostas ela ajuda a clarificar o significado aí da questão, as respostas são mais fáceis de tabular, ajuda a sintetizar as informações e é mais fácil e mais rápido de responder. Porém, quais as desvantagens? Não dá liberdade de expressão ao inquirido, condiciona a resposta dele, né? Às vezes ele nem queria marcar nenhuma daquelas opções, mas não tem outra, e se não marcar essa, eu não consigo avançar. É difícil de elaborar, porque nós temos que pensar em todas as opções de resposta, pode levar a erros quando são selecionados padrões de respostas que interessam ao autor do estudo, mas que são de desconhecimento do indivíduo que está respondendo, diminui o índice de reflexão, às vezes ele quer se livrar e sai marcando tudo, concordo, sim, falha pela falta de variedade e profundidade, além da dificuldade em determinar erros e omissões. Já o estudo piloto seria aí a fase em que você vai testar se realmente o teu questionário ele está bem elaborado, como eu já comentei anteriormente. Então, seria a avaliação do desempenho, da funcionalidade do questionário para ver uma possível necessidade de reformulação de algum ponto. Seria uma análise rigorosamente feita aos dados para detectar erros de lógica, de raciocínio. O que seria um erro de lógica? Ter uma pergunta sobre dados pessoais lá no meio do questionário, sendo que essas perguntas deveriam ter sido feitas logo do início. Então, são esses pontos aí que nós detectamos e conseguimos corrigir antes da entrega das questões para o grande público. E o questionário ele deve ser bem concebido, com uma boa apresentação. Para isso, é necessário que estes sejam revistos antes de serem distribuídos, e é necessário selecionar uma amostra teste para que se possa obter informações do tempo que o inquirido vai demorar para responder e identificar questões que não condizem com os dados mais relevantes.
E para que você possa construir bem o seu questionário, temos aqui algumas características que são muito importantes para a construção desse instrumento de pesquisa. Então, devem ser fornecidas instruções ao respondente. Logo de cara, deve ter um texto explicando por que essa pessoa foi selecionada para esse estudo, por que ela faz parte dessa amostra a ser estudada. Estruturar perguntas simples, claras e não constrangedoras. Perguntas não devem ser tendenciosas, do tipo, eu quero aquela resposta, então vou construir já a pergunta nesse sentido. Não. A imparcialidade deve prevalecer. Não incluir um número excessivo de perguntas. Vou colocar 100 perguntas, vou ficar sem respostas. Pense nisso. Objetividade. As perguntas devem ser enxutas, claras, objetivas. Testar o questionário em estudo piloto antes de aplicar. Treinar os entrevistadores, caso você não vá enviar por correspondência, por e-mail, e que tenha uma administração por um sujeito, então treine esses sujeitos. Cuidado na escolha das variáveis, ou seja, nas opções de resposta, de modo a contemplar a maioria das variáveis possíveis. Identificar o questionário. Não estou dizendo que é para você pedir o nome ou o e-mail da pessoa. Não, isso nunca devemos pedir. Mas que você, digamos que vai aplicar questionários para diretores e professores e é o mesmo instrumento. Então, você coloca alguma identificação do tipo uma bolinha ou um quadradinho, para você saber quantos questionários foram respondidos por diretores e quantos por professores. E assim você tem uma base mais precisa. Se for link, você cria um link para cada um, então fica mais fácil de fazer a diferenciação. Não esqueça de perguntar sobre os dados pessoais, sexo, idade, formação, tempo de atuação, isso é muito importante. Depois, os dados da pesquisa. Perguntas simples primeiro, perguntas mais difíceis e delicadas depois. A linguagem, sempre clara, acessível e no nível do entrevistado. São adultos, são crianças, são idosos? Então, veja aí que tipo de perguntas que você vai fazer para que elas sejam compreendidas e não elaborar um questionário antes da revisão de literatura. Se você não conhece sobre o assunto, como que você vai ter condições de elaborar um bom questionário? Fica difícil, não é? Outras dicas são evitar frases na negativa, além de evitar duas ideias ao mesmo tempo, ou seja, duas perguntas ao mesmo tempo. Ou o respondente vai se dedicar a uma coisa ou vai se dedicar a outra. Evitar termos carregados de afetividade, de juízo de valor e de conotação diversas que possam modificar o sentido da resposta. Exemplo, em vez de deve autorizar-se, optar por deve permitir-se. Então, aí um exemplo para vocês não colocarem juízo de valor nas questões. Um exemplo de juízo de valor também seria assim: sabendo que o uso das tecnologias pode trazer muitas vantagens, explique algumas. Ou seja, você já está dizendo que tem vantagens. E se a pessoa que vai responder não consegue identificar vantagens? Mais fácil seria você, qual a sua opinião sobre o uso das tecnologias na educação? Você nem está dizendo que é bom nem que é ruim. Então, cuidado com o juízo de valor. Outro ponto é garantir antecipadamente que a lista das propostas de escolha entre variáveis e respostas cubra efetivamente todas as respostas. Antes de aplicar o questionário, é sempre bom analisar alguns pontos. Entre eles, quanto tempo levou o respondente para completar o questionário? As instruções, elas estavam claras? Achou alguma questão pouco clara ou ambígua? Se sim, quais e por quê? Opôs-se a responder alguma questão, o respondente? Na sua opinião, foi omitido algum tópico importante? Considerou o formato do questionário claro, atraente? Tem algum comentário a fazer? Então, analise aí, quando a pessoa for testar o teu questionário, esses aspectos aí são importantes, porque eles podem dar indícios para a reformulação de alguns pontos. E aí eu disponibilizo aqui para vocês um exemplo de um questionário pronto, onde eu tenho aqui o nome da instituição, o título do programa de pós-graduação, o questionário e uma breve apresentação. Estimado colega, este questionário realiza-se no âmbito do relatório de um mestrado em ensino, da Faculdade de Ciências Sociais, da Universidade Católica Portuguesa, em Braga, tem como objetivo aferir a utilização de ferramentas da Web 2.0, ferramentas de interação e participação usadas por utilizadores comuns.
pelos professores do terceiro ciclo nas suas práticas letivas. O questionário é anônimo, garantindo-se da confidencialidade no tratamento dos dados. A sua colaboração é preciosa para o sucesso do estudo. Desde já, nosso agradecimento pelo precioso contributo. Obrigado. Percebam que ele está escrito em português de Portugal e os acentos lá também são um pouquinho diferentes, né? O nosso aqui no Brasil seria aqui um circunflexo e aqui eles usam o agudo, né? Então, algumas diferenças aí da língua portuguesa, Brasil e Portugal. E aí nós temos aqui um questionário pronto, onde temos gênero, novamente o acento, idade, habilitações acadêmicas, também aqui o acento, e a área disciplinar que leciona. Então, perguntas que ajudam a caracterizar os sujeitos que estão participando do estudo. E ainda a segunda sessão, ela quer que o respondente fale sobre a questão da formação. Qual a sua formação? Na sua formação inicial teve disciplinas relacionadas à tecnologia, que ferramentas ou serviços você aprendeu, e assim por diante. Na quarta sessão, nós temos aqui um conjunto de ferramentas e é uma espécie de escala, para ele dizer se conhece, se utiliza para fins pessoais, se utiliza em sala de aula ou se não conhece. Percebam que ele pode marcar mais de uma opção, né? Então, conhece, utiliza para fins pessoais e também na sala de aula. Ou ainda, preze, não conheço. Então, marcaria só um item aqui. E outras perguntas também relacionadas à pesquisa. E a outra estratégia para validar um questionário seria aí a análise por peritos. O que significa isso? É quando você submete o seu projeto e o seu questionário para um professor especialista em metodologia da pesquisa, para que ele veja se aquelas perguntas que você elaborou, se elas são suficientes para dar resposta às tuas questões problema ou ao teu objetivo. Então, a análise por peritos ela é muito eficaz, já que é um olhar externo que não está influenciado ali pela pesquisa e que vai trazer contribuições significativas para o teu estudo. Então, aqui está um exemplo de uma carta que você pode utilizar como modelo para fazer a sua análise de peritos. Então, você vai escolher numa base de dados de pesquisadores, ou você vai pedir indicações para o teu orientador sobre possíveis especialistas que possam analisar o teu projeto, analisar o teu questionário, de modo a verificar se todas aquelas perguntas elas ajudam a dar resposta ao problema e a atingir ao objetivo. Então, aqui, excelentíssimo professor, senhor doutor, chamo-me fulana de tal, sou aluno do mestrado em ensino de informática do primeiro ano, segundo ano, da Universidade X. O meu projeto de investigação tem como tema esse, e eu vou, né, aplicar esse instrumento de pesquisa entre os dias 14 e 18 de janeiro, e selecionei você por conta da sua expertise nessa área, para que você analise o meu projeto, meus instrumentos de coleta de dados, de modo a contribuir qualitativamente com esse instrumento, para que ele fique mais adequado possível para a sua aplicação. E aí é uma consultoria gratuita que você vai ter de algum especialista que vai te trazer contribuições antes de você aplicar o seu instrumento de pesquisa. E para a administração desses questionários, nós temos múltiplos formatos. Porém, hoje em dia, com o advento das tecnologias, as pessoas tendem a usar cada vez mais ferramentas digitais. E uma boa estratégia é o Google Formulários. Com ele, você consegue construir seu questionário, elaborando diferentes tipos de perguntas, sendo elas perguntas abertas, de múltipla escolha, caixas de seleção, escolha de uma lista, escala, grade, tem uma infinidade de perguntas que você pode elaborar. Também você pode selecionar o layout desse questionário, formatando as cores, o fundo, a imagem que ficará para os sujeitos. Quando tudo estiver ok, você envia por e-mail para o conjunto de e-mails que você já coletou e vai submeter o seu instrumento de pesquisa. À medida que eles vão respondendo, você vai acompanhando essas respostas. O próprio Google Forms, ele constrói aqui uns gráficos, mas atenção, esses gráficos são só para você. Algumas pessoas, por preguiça, comodidade, elas fazem um print desse gráfico e colocam no seu trabalho. Fica simplesmente ridículo. Por quê? Porque num trabalho acadêmico não devemos utilizar gráficos do tipo pizza, a não ser quando eu tenho apenas duas variáveis. Percebe-se que o questionário do tipo pizza ou queijo, ele não é o mais adequado para as pesquisas, tendo em vista que pode confundir o leitor
ou mesmo fazer com que ele demore um pouco para compreender qual que é a variável que teve mais respostas e a variável que teve menos respostas. Então, ele não é muito bom para as pesquisas. Ele pode ser adequado somente quando você tem poucas variáveis. O melhor seria a utilização do gráfico do tipo barras, em que você pode rapidamente diferenciar quem que é o maior e quem que é o menor, ou ainda colunas, que também rapidamente a gente consegue diferenciar o menor e o maior. E quando você tiver também duas variáveis a serem comparadas, por exemplo, a turma A e a turma B, homens e mulheres, cachorros e gatos, você quiser fazer um comparativo entre respostas, é melhor que você faça a união, né, entre todos esses gráficos, porque assim fica mais fácil de você analisar item por item. Uma outra opção de questionário seria o SurveyMonkey. Também é uma ferramenta muito interessante, porém ela não é gratuita como o Google Forms. No entanto, caso você vá fazer uma pesquisa em que terá que cruzar variáveis, aplicar métodos estatísticos mais elaborados, o SurveyMonkey, apesar de ser pago, pode ser uma solução interessante, já que ele realiza todos esses cálculos de uma maneira automática para você. Basta você ir selecionando as variáveis que ele vai cruzando e gerando os resultados. Ele também constrói aí gráficos para você. E foram essas as dicas que eu tenho para a elaboração de questionários. Espero que as informações tenham sido úteis e que vocês possam agora elaborar questionários cada vez melhores para as suas pesquisas. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. E antes de ir embora, não esqueça de dar um like nesse vídeo, ativar as notificações e se inscrever no canal. Obrigado. Até mais.